Meu nome é Ida Maria Santos Abrão, sou nascida em São Paulo, capital, e fiz o meu curso todo de formação no Instituto de Educação Caetano de Campos. Entrei na primeira série e no ano de, acho que 1953, e saí no final do ensino médio, hoje, mas do curso normal, em 1966. Fiz o antigo primário, o antigo ginásio, todo o curso na Caetano de Campos, na Praça da República. Eram vagas muito concorridas e eu praticamente consegui graças à interferência do meu padrinho de batismo, que era um revolucionário de 32, e fez com que eu e depois os meus irmãos pudéssemos estudar no Caetano de Campos. A minha diretora, a diretora da escola na época, era a dona Corinta Acioli, e a professora alfabetizadora, que era a professora do primeiro ano, se chamava Dalva. E é uma lembrança que eu tenho muito viva. Eu acho que ela foi uma pessoa que me influenciou muito na carreira que eu escolhi, né? Porque eu trabalho como professora e hoje coordenadora de escola. Depois que eu entrei no curso Fundamental 2, né, no antigo ginásio, eu tinha um professor que eu tinha verdadeira... horror, medo. Ele era muito pequeno, muito baixinho, o professor Dizioli. E ele era muito exigente, e eu era uma aluna bem média, para não dizer para baixo da média. O professor Raul Schwinden dava aulas de português, era uma criatura, de origem alemã, extremamente severo, extremamente severo. Ele era muito bravo. As pessoas ficavam em aulas com ele absolutamente silenciosas. Profundo conhecedor da matéria. Dava aulas que até hoje a gente chega a lembrar das coisas e principalmente do rigor. Eu me lembro assim do perfil dos alunos que foram meus colegas. As classes eram numerosas, bastante numerosas, um único professor. Eu já me lembro de algumas coisas, como, por exemplo, um aluno escrevendo em braille na minha classe, né? Já é o começo de uma inclusão, que hoje é um assunto tão importante para nós educadores. Então, eu já me lembro disso. Eu me lembro de aluno surdo, né, que estava também dentro da classe e era auxiliado por todos. Também, um outro ícone que eu acho que todos que cursaram Caetano de Campos nessa época tinham muita lembrança, e lembranças que tinha um misto de medo, porque tinha responsabilidade, etc., e um misto de prazer, né? Em estar com uma pessoa tão importante, uma pessoa importante no sentido de saber. Era o professor Mário Piral, que ele era professor de latim. Falando do livro que mais marcou a minha vida nessa época, eu acho que foi, com certeza, era, de maneira geral, de Monteiro Lobato, mas Reinações de Narizinho. Era uma coisa que eu tinha prazer em ler. Do ambiente da biblioteca, que era capitaneada pela bibliotecária, Dona Iracema, uma senhora que estava muito sempre às ordens, né? Para poder orientar, servir, sugerir alguns livros. Era um ambiente assim muito tranquilo, com uma luz não muito forte, e ela andava, parecia que em floquinhos de algodão, né? Porque ela tinha que dar o exemplo. Uma porção de crianças, um bando de adolescentes, ela precisava dar o exemplo.
vez por outra a gente ia à biblioteca não só com a classe, ia na hora do lanche, ia na hora da entrada, se chegasse um pouco mais cedo, né? E ela permitia, desde que seguindo as regras que eram impostas pela biblioteca. O hábito maior dos alunos era levar a lancheira, né? Uma lancheira com o lanche que era preparado em casa. Eventualmente, se podia comprar o lanche na cantina. O lanche era preparado em casa, né? Então, era em geral um sanduíche, salgado ou doce, isso dependia muito do gosto, né? Ou do que se tinha em casa, ou do que a mãe preparava, e não tinha essa questão de escolha, não, hoje eu quero, não. Era o que era preparado. Então, um que eu achava assim muito gostoso que eu levava era bife à milanesa com pão. Mas era junto uma garrafinha de café com leite. Uma outra coisa que eu me lembro, fruta, né? Laranja já descascada, maçã. Olha, para mim, eu acho que ter estudado numa escola como a Caetano de Campos foi uma honra, foi a aquisição de um conhecimento que eu me beneficio até hoje, e foi aí que eu consegui, não tenho nenhuma dúvida. O interesse pelo estudo, o interesse pelo conhecimento, o exemplo dos educadores, que são importantíssimos. Eu tenho ações hoje como coordenadora de escola que me reportam à época que eu vivi no Caetano de Campos.